Muito bom, gente. Nós vamos, então, entrar aqui no capítulo 24. Eu entendo que é um fechamento assim, que complementa principalmente um dos motivos da criação desse curso, que é justamente dar consistência no conhecimento espírita, na filosofia espírita, né? E compreender que ela, de fato, se traduz numa síntese do conhecimento tradicional, né? Daquilo que foi sendo desenvolvido durante a história que nós conhecemos. O conhecimento avançou e chegou o momento oportuno do Consolador para nós, né? Cristãos primitivos, por assim dizer, do Cristo primitivo, entendendo que está aí o esclarecimento, está nessa doutrina o aclaramento de tudo aquilo que vinha sendo desenvolvido por pensadores anteriores, tanto materialistas como espiritualistas. Então, todo conhecimento ele é útil, né? Ele se faz útil para o nosso progresso e para a nossa vivência. Eu transferi praticamente a nossa aula. É uma aula, eu diria que um tanto conceitual, enfim, uma aula onde nós vamos conhecer personagens, né, que viveram junto com Kardec e aqueles que deram seguimento, e mais recentemente, espíritas contemporâneos, né, que contribuíram para isso que nós estamos desfrutando aqui agora. Eu vou colocar, então, aqui a aula para nós, para que a gente acompanhe, né, e possa trocar impressões aqui. Principalmente a Vânia, né, que já leu a matéria de hoje. Ela vai nos ajudar bastante aqui no entendimento desse capítulo, a filosofia espírita. Então, aqui está a nossa reflexão. Assim como o conhecimento do mundo material... perdão, gente. Eu fiz aqui um salto, né? A reflexão está aqui, ó. Seria a filosofia espírita a síntese da filosofia tradicional? Então, como eu disse, esse é um dos objetivos do nosso curso de filosofia, que é demonstrar que a filosofia tradicional ela desagou, né, na filosofia espírita. Pitágoras foi muito feliz ao responder a pergunta se era sábio. Sábio só Deus o é. Eu sou apenas um filosófos, ou seja, amigo da sabedoria ou um buscador da verdade. A verdade pode estar no efêmero, no transitório, naquilo que flui segundo o pré-socrático Heráclito, na res extensa de Descartes, no sensível, na matéria? Ou a verdade se encontra na essência, naquilo que perdura, no imutável do companheiro do Heráclito, Parmênides, na res cogitans, né, do mesmo Descartes, no pensamento, no inteligível do Platão, no espírito da filosofia espírita? A essência é o espírito. Seria pretensão colocar a filosofia espírita, que investiga a essência, o espírito, como núcleo da filosofia tradicional? Pode ser ousadia. E o filosófos, né, como diz Aristóteles, ele é ousado. E só chegamos
ao ponto que estamos hoje na contemporaneidade, o conhecimento que nós temos, porque pensadores ousaram, mesmo sob o ridículo, mesmo por vezes colocando a vida em jogo, né? colocando em risco a própria vida, ousaram e resistiram à verdade com tanta certeza que muitos, inclusive, foram a vias de fato. Acharam mais importante admitir e não abandonar aquela realidade, aquela verdade, do que a própria vida. Então, se a gente se espelhar num Sócrates, se a gente se espelhar numa Joana d'Arc, no Giordano Bruno, enfim, tantos e tantos outros, né, que entregaram a vida por uma verdade, vem a pergunta: faríamos isso sem a certeza de que eu continuarei existindo? Faria isso se eu não acreditasse que, de fato, imortal é o espírito e efêmero é o corpo, passageiro é o corpo? Então, nessas atitudes que parece desprezo pela vida, né, a gente vê a certeza, né, da imortalidade, quer dizer, vencer a morte, viver vencendo a morte, quer dizer, Jesus fez isso com a chamada ressurreição, né, o evento, a festividade da Páscoa, significa isso para a cristandade, e outros fizeram, seguiram o seu exemplo e demonstraram essa verdade. O que vocês acham? Ou o que vocês pensam, não é? Não é o filósofo não acha, ele pensa, ele acredita. Na verdade, assim, o que você fala me vem à cabeça, né? Joana d'Arc, Sócrates, eles não desprezaram a vida física, eles simplesmente tinham a certeza da sua vida futura. E eu não sei se estou certa, por favor, me corrija, que é assim, quando você passa a acreditar, e na verdade não é o verbo acreditar, mas saber verdadeiramente da sua vida futura, dentro dessa dinâmica, você passa a mudar condições de valores. Então, por exemplo, aquele materialismo que às vezes a gente tinha no passado, não é que a gente não ame o materialismo em si, o conforto, ou coisas do tipo, mas realmente deixa de ser aquilo de um valor extremo para passar a ser relativo, porque as minhas condições de valores, em função daquilo que eu sei, muda. Eu acho que dá até para fazer um parâmetro de comparação dessa forma, não é? Porque esses filósofos, Joana d'Arc, eles não deixaram de querer amar a vida física, mas só que eles passaram a acreditar, ou melhor, eles sabiam do que estava lá na vida futura deles. Eu acho que, fazendo um parâmetro de comparação das nossas vidas domésticas e rotineiras, eu parto de mim, obviamente que eu não posso falar por ninguém, mas eu parto de mim. É claro que eu amo o que eu tenho, é claro que eu amo o meu apartamento, mas não é mais aquilo que era para mim há 6, 7 anos atrás, sabe? Por quê? Porque eu não quero mais comprar um carro, eu já fiquei com o carro há 10 anos, eu vou continuar com mais 20. Por quê? Porque eu quero me preparar para outras coisas, aquilo que eu tenho já está bom. Eu acredito fielmente que também pode estar dentro desse raciocínio essa nossa ideia de mudança de valores. Ok, é priorizar aquilo que não é passageiro, né? Enfim, toda a matéria, né? Exemplo aí da visão de Heráclito, ela é o devir, ela está sempre em transformação, sempre em movimento. E se a gente colocar a felicidade nesse vagão, né, usando a figura da Maria Lúcia, se eu colocar a felicidade nesse vagão, quando é que eu vou tê-la? Só quando eu consigo realizar. Então, é um Fiat Lux, aí é um piscar de olhos. Realizei e eu já estou almejando algo muito maior. E se eu priorizo
a vida de verdade, né? A vida da essência, então eu não vou ter nenhum dissabor, né? Não viverei de expectativas, e sim viver aprendendo no presente. Bom, eu vou contar com a ajuda de vocês aí para a gente. Alguém quer falar algo? Eu ia sobre aquela última pergunta. Você ia? Não, você vai. Tá. Se seria pretensão colocar a filosofia espírita no centro da filosofia tradicional, não é isso? Como centro. Eu acho que é mais uma consequência do que simplesmente como se toda a filosofia se resumisse na filosofia espírita, né? Ou estivesse no núcleo da filosofia tradicional. Eu penso que o espiritismo só começou depois que se conheceu o eletromagnetismo, começou a entender que existiam ondas, existiam partículas invisíveis que eram reais e que a gente não podia ver, mas que acontecia quando teve as ondas de rádio. Eu entendo que a filosofia espírita veio trazendo muitas coisas de Sócrates, até daquele último que a gente estudou, o Kierkegaard, que foi o primeiro a entender que a religião pode ser vivida fora da igreja, né? Tem que ser... Bom, não são essas as palavras, é por aí. Eu acho que é uma consequência de pensamento de vários séculos que a gente vai transformando o nosso pensamento, e eu acho que se colocasse da forma que está aí, seria quase que um ponto final. Então, essa aqui é Chegamos, então, à conclusão final. Eu acho que muita coisa pode acontecer ainda para o futuro, né? A filosofia espírita pode se transformar também. Se aparece uma... Se a gente começa a ter contato com um monte de seres de outros planetas, e que todos também se manifestam em espírito, e através de mediunidade, isso não mudaria também, talvez, a forma de pensar espírita, né? Eu acho que não é um ponto final. É bem colocado, Felipe. De fato, a pergunta é se a filosofia espírita seria a síntese. E nós acreditamos que sim. Você observa tudo isso que você enumerou. Eu vou encontrar a construção do conhecimento até o século XIX presente na filosofia espírita. A questão de colocá-la no núcleo talvez seja uma questão de figura de linguagem, eu diria. A filosofia espírita, eu entendo que ela está na frente, justamente por ela investigar o espírito. Então, ela não deixa de investigar tudo aquilo que a filosofia tradicional investigou e continua investigando, só que ela investiga o espírito. Então, o seu objeto de observação é, de fato, a essência, é aquilo que, de fato, é imortal. Nesse sentido que eu entendo que essa reflexão se traduz. Ok? Então, vamos lá. Nós vamos tratar aqui de algum material, de documentário, isso que eu queria colocar no início e me fugiu a palavra. É uma aula, um documentário, onde a gente dá valor na história, onde a gente dá valor nas bases, né, que permitiram a gente chegar até aqui, ou a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Então, nós vamos ter aqui entrevista principalmente com a Astrid Sayegh, e depois extrair também informações daqueles que biografaram Herculano Pires, o Leon Denis, o professor São Marcos, né, que são, digamos assim, as estações, podemos assim dizer, que permitiram a gente estar vivenciando esse curso de filosofia. Então, eu vou pedir para que alguém faça a gentileza de ler para nós a introdução. Posso ler, Mauro? Vamos lá, Pedro. Deixa eu só minimizar aqui. Peraí. Assim como o conhecimento do mundo material que cerca o homem teve o seu desenvolvimento, o
campo metafísico também teve a sua compreensão ampliada. A característica dual do ser humano se evidenciou com Descartes, quando ele se referia a res cogitans e a res extensa. Foi, entretanto, a doutrina espírita que afirmou de maneira inequívoca a existência do espírito, pois partia de experimentos sensíveis. Os experimentos citados é parte de toda a fenomenologia tratada pela ciência espírita que desenvolve o contato com os seres extracorpóreos do mundo espiritual. Astrid Sayegh responde com muita propriedade para a RE sobre as manifestações e sua importância. Muitas pessoas acreditam encontrar na fenomenologia espírita respostas para os seus questionamentos e anseios. No entanto, trata-se, nestes casos, de uma atitude mítica, visto se esperar encontrar a verdade ou a libertação na exterioridade. Jesus afirma, em Marcos, capítulo 8, versículo 11, que o sinal que buscavam os fariseus jamais lhe seria dado. Isto significa que a prova autêntica das verdades metafísicas, da espiritualidade, não se dá de forma exterior ao ser, mas dá-se a partir da interioridade, na intimidade do ser. Manifestações fenomênicas constituem meios de se edificar a fé, mas meios bastante precários, dada a relatividade da experiência sensorial e do próprio fenômeno, enquanto tal. O espiritualismo legítimo, porém, é aquele que se fundamenta em princípios lógicos, que possuem objetividade e, portanto, o caráter de universalidade, que é o critério maior para os espíritos. Este não deixa dúvida, nem lugar para a incredulidade. É dessa forma que a doutrina dos espíritos revela-se com autoridade, mesmo perante o preconceito da ciência que caracteriza nossos tempos, pois o grande critério do ensinamento dado pelos espíritos superiores é a lógica. Revista Espírita, 1860, página 108. A filosofia espírita procura ir além dos aspectos sensíveis da fenomenologia, investigando o que há por detrás daquilo que os laboratórios da ciência não conseguem realizá-los dentro do determinismo costumeiro do mundo da matéria. Ok. Então, reforçando a nossa reflexão de início sobre a síntese da filosofia, a doutrina espírita ser a síntese, a gente percebe essa questão da dualidade em Descartes. Então, a gente vê lá no século XV, XVI, já, digamos, a intuição e o desenvolvimento lógico e racional por parte de Descartes da existência de mais de uma substância constituindo a realidade, constituindo aquilo que existe, né? Então, mais do que isso, a filosofia espírita ela vai demonstrar isso através da ciência espírita, através da forma com que ela nasceu, inclusive. Quer dizer, observando os fenômenos, né, a sua fenomenologia, sendo verificada e demonstrada com muita clareza, com muita transparência, né? E a Astrid vai alertar que não é na fenomenologia que nós vamos encontrar a realidade, a verdade. Nós sabemos desde Platão que o mundo sensível ele nos engana. Então, nós podemos ser iludidos, ser enganados através dos sentidos. E Jesus demonstrou isso, como ela coloca, é um trecho de Marcos, né, onde Jesus vai dizer que aqueles que esperam, né, essa geração que espera, né, ver um sinal, né, quer dizer, dar um sinal, eles nunca vão ter esse sinal.
porque é importante ir em busca daquilo que está por trás do efeito. É isso que a filosofia espírita trabalha. E a gente vai observar no início do desenvolvimento da codificação quantos cientistas, quantos pensadores partiram, inclusive, de seus países e foram verificar o que estava acontecendo na França. Muitos foram, inclusive, com a pretensão de desmascarar os fenômenos espíritas, enfim, e acabaram convencidos. A gente pode citar o Lombroso, né, que era um cético com relação à existência do espírito enquanto não via, e depois ele teve a felicidade de ter a própria mãe desencarnada nos braços, né? A gente se lembra do inglês que agora me fugiu, que recebeu orientação, inclusive do parlamento, para fazer uma investigação se de fato era real, era verdade, né, a existência do espírito, e acabou trabalhando com a Clarence Cook, com enfim, William Crookes, né, que trabalhou com a Clarence Cook, e acabou às voltas com o espírito, interagindo com o espírito, estudando o espírito materializado, né? Enfim, então, é isso que a gente pretende demonstrar, é isso que a gente tenta se conscientizar, inclusive, para ter sustentação naquilo que a gente acredita dentro do meio espírita, né? Não se ater ao fenômeno, nunca desprezá-lo, claro, ele é o móvel do nosso contato, da nossa interação com o outro mundo, né, com a espiritualidade, mas ter nos princípios que norteiam a filosofia espírita o nosso plano de conduta, a nossa linha de conduta, né? Como o próprio Felipe colocou no início, que a gente entenda que o espiritismo não está pronto, que ele não digamos, a religião do futuro, para a gente traçar aqui um rótulo. A gente não espera e nem pode acreditar que no futuro todos serão espíritas. O que a gente entende é que princípios e fundamentos lógicos e demonstrados da doutrina espírita terão que nortear o conhecimento do futuro, haverão de nortear as investigações, as pesquisas do futuro para ter sucesso. Do contrário, muita coisa vai ficar sem sustentação. Quer dizer, muito das evidências que nós temos, muito da realidade que nós percebemos, fica ao acaso, né? Fica aí por conta do niilismo, por conta daquilo que, digamos, é o nada. Tudo bem, gente? Dá para a gente seguir? O Felipe quer falar de novo. Desculpa, Felipe. Duas perguntas. RIE é a Revista Espírita? Perdão, Revista Internacional Espírita. Isso. E a Astrid, quem era? Nós vamos conhecê-la aqui, tá? Astrid é uma das personagens que nós vamos conhecer aqui. E Revista Internacional Espírita, e aqui a Revista Espírita, na qual a Astrid se baseia para poder dar essa colocação para a Revista Espírita. Nós vamos falar da Astrid aqui. Filosofia Espírita. Então, vamos ver se a gente consegue ir fechando
essas nossas colocações iniciais, as perguntas, enfim, as dúvidas, né, tratando da filosofia espírita. Ela faz uma investigação racional, né, e lógica do mundo. Enfim, pode ser, a exemplo do dualismo de Descartes, que já havia a evidência, já havia essa possibilidade. A filosofia espírita é que comprova a dualidade de Kardec, mesmo que ainda seja contestada, a gente espera que seja vencida. Enfim, se a dualidade espírita da existência for vencida, nós vamos dar por convencidos e vamos mudar o nosso conceito. Do contrário, vamos continuar entendendo que dois princípios norteiam a existência, e acima deles, Deus. O passo dado pelo saber humano em torno da sua essência torna compreensível aquilo que antes era encoberto pelo véu. O mundo espiritual ampliou enormemente os horizontes do restrito mundo da matéria. A interação desses dois mundos clarificou muitos dos fenômenos tidos como sobrenaturais e milagrosos. Eu entendo que a filosofia espírita ela tirou a barreira que separava o mundo material do mundo espiritual, o mundo do natural e o mundo do sobrenatural. Até hoje, nós estamos aqui falando didaticamente de mundo sensível, de mundo inteligível, de mundo físico, de mundo metafísico, mas estamos falando didaticamente. A filosofia espírita ela demonstra que é um só. Né? E a gente continua dando razão para a Marina, que entende que é possível essa interação, e nós entendemos também. O instrumento, o método da ciência espírita, que é a mediunidade, que proporciona, né, essa interação, esse descortinar, esse tirar o véu e fazer com que a criação, o mundo de Deus, seja um só, né? Permeado por princípio material e por princípio espiritual. Uma pergunta, porém, pode ser feita com toda a propriedade. A filosofia espírita já tem reconhecimento oficial? Então, é a Astrid, de novo, que vai responder para a gente essa questão. A academia, ela aceita a filosofia espírita, ela admite, ela tem bons olhos para a filosofia espírita? Abre aspas para Astrid. A questão sobre o reconhecimento oficial é bastante relativa. Eu diria antes que a filosofia espírita, assim como os outros aspectos da doutrina, é antes pouco conhecida no meio acadêmico, mas a autoridade científica ela já possui em si mesma, dada a metodologia que a autoriza como tal. Na verdade, o que existe são referências, várias alusões à pessoa de Herculano Pires, como no caso do jurista Luiz Washington Vita, membro do Instituto Brasileiro de Filosofia. O Luiz Washington Vita foi secretário por muito tempo do Instituto Brasileiro de Filosofia, que cita que após Herculano adquirir nome nos meios intelectuais, passou a se dedicar ao ensino e ao estudo da psicologia e da parapsicologia. Além disso, na obra intitulada História da Filosofia do Brasil, Jorge Jaime afirma: a história da filosofia brasileira já possui o filósofo do Espiritismo, e esse foi indiscutivelmente José Herculano Pires. Podemos ainda citar o filósofo Berthaud Condé, em cuja obra, Roteiro da História da Filosofia, dedica todo um capítulo à filosofia espírita em sua vasta literatura. Esse Berthaud foi um antifascista. Eu posso acrescentar aqui, até pela
pelo tempo do escrito desse livro, é o pedagogo brasileiro, né? Nossa, gente, hoje eu está fugide aqui a minha memória, o mineiro aqui de Sacramento, né? Que fundou a primeira escola espírita, né? E que hoje tem um trabalho acadêmico desenvolvido sobre a sua pessoa. Então, Eurípides Barçanufo, Mauro? Eurípides Barçanufo. Obrigado, Carlos. Eurípides Barçanufo. Então, ele é colocado na academia, é um trabalho de mestrado de um espírita lá na Unicamp, né, um militante espírita, um professor, pedagogo espírita, que conseguiu colocar como trabalho de conclusão o Herculano, Eurípides. o Eurípides, né, o Eurípides Barçanufo, como um educador de vanguarda, né? Então, a Unicamp, uma universidade, uma academia materialista, marxista, tem hoje lá nos seus anais esse trabalho. Então, é um reforço que a Astrid, como professora, né, como filósofa, e a gente vai conhecer aqui um tanto sobre ela, o trabalho dela, no meio espírita e na academia, vão dando consistência para a filosofia espírita. Então, hoje ela já atua nos meios acadêmicos, né? Ainda sobre o possível ensino, não somente em centros espíritas, mas no meio acadêmico, a Astrid vai continuar afirmando, abrindo aspas para ela, não acho que possivelmente será admitida. Acho que no futuro necessariamente será considerada no meio acadêmico, pois não há como negar a autoridade soberba da racionalidade de seus princípios. Não há como não aceitar a sua força lógica, assim como os fatos irrecusáveis que evidenciam e fundamentam seus princípios. A questão é que vivemos num século que se caracteriza por um ceticismo extremado, onde as questões existenciais e imediatas constroem um mundo de não valores. Então, é aquilo que a gente estava comentando, a gente dá valor para o efêmero, a academia. A academia é que forma o mercado de trabalho, o mercado existencial, o mercado utilitarista, em busca, dentro de um modelo político, um modelo econômico capitalista. Então, enfim, a gente não vê isso de forma diferente do que enxergamos. A gente entende que é um processo. Ele é lento, por quê? De novo, a existência, ela toca mais em nós, ela é mais mensurável, ela é mais concreta, por assim dizer. Tá? A preocupação dos pensadores contemporâneos é com a fenomenologia, ou seja, a realidade qual aparece para o homem, e não a sua essência espiritual. Deve-se levar em consideração ainda o fato de a ciência em nossos dias acabar por estabelecer preconceitos que impeçam a aceitação de novas teorias, sobretudo de natureza metafísica. Por isso, importa que a filosofia espírita seja estudada de forma metódica e com profundidade, para que seja divulgada com a autoridade que lhe é inerente, com a qual merece ser considerada no meio acadêmico. Nada há do que temer se a divulgarmos com segurança, com a precisão metódica e o rigor científico que a caracteriza. Então, eu entendo que a Astrid transfere aqui uma responsabilidade para os estudantes da filosofia espírita. Nós já vimos Kardec às voltas com céticos, com críticos, com descrentes, enfim,
com aqueles que reforçam a fenomenologia. E o Kardec soube se desvencilhar disso, com diplomacia, eu diria, dando a devida importância para aqueles que se interessavam com a profundidade do estudo. Porque, mais do que ele, sabia de que era preciso muita dedicação, muito empenho para compreender, de fato, os princípios que norteiam a filosofia. E a gente observa, diria que uma certa descrença daqueles que estão de fora da doutrina espírita em função da nossa falta de compreensão, da nossa falta de didática e, enfim, do nosso se prender de fato aqui ao fenômeno, aquilo que, de novo, é material. Então, eu vejo aqui nessa colocação da Astrid, com muita propriedade, a fotografia do que é a academia, a filosofia tradicional. A gente fala academia porque ela está dentro das escolas, né? E a gente vê um desinteresse pela espiritualidade. O interesse maior ainda é pelo fenômeno. E também o preconceito que ela coloca. Então, a filosofia espírita, ela é confundida com outras escolas, ok? Com outras seitas, por vezes, com outras religiões, né? Por isso, a preocupação de Kardec, eu entendo, na época, de fazer entender que a doutrina não era uma religião, e sim ela continha a religiosidade, aquilo que vem da religião, que é a espiritualidade, no seu bojo, diríamos que é o seu pano de fundo, né? Que é o objetivo de nos levar a uma vida ética, né? Mas a gente ainda vê isso muito confundido, e nós nos colocamos aí uma meia-culpa. Eu, principalmente, faço uma meia-culpa por não ser tão transparente, por não ser tão claro ainda no entendimento e na propagação, né, no transferir isso para o leigo. Agora, é preciso dar importância àquele que, de fato, está interessado, aquele que, de fato, é um perseguidor, contesta a doutrina, mas que se preocupa e se debruça em estudar o que, de fato, ela representa. Eu entendo que a sua lógica, eu entendo que a sua racionalidade, ela hoje não precisa mais ser demonstrada. A gente precisa aguardar que demonstrem o contrário. Quem pediu foi o Pedro? É interessante, né? Você vê, a Netflix fez essa série, né? Vida após a morte, e em momento algum eles trabalham como se o espiritismo não existisse, né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir. Perfeito, perfeito. Né? Que é uma coisa assim, tá, tudo bem, se eu não gosto, se eu quero abordar, mas pelo menos eu não posso negar que algo existe, né? E de tão significativo que é, né? E não passar batido como passou, né? Ô Pedro, eu tenho uma visão. O dia que eu assisti esse documentário é Vida Após a Morte, né? É isso que chama mesmo? Isso, Vida Após a Morte. Na verdade, o que eu imaginei? Porque se ele coloca o espiritismo ali, ele dá uma conotação religiosa. Então, o que eu imagino que deva ter passado pela cabeça deles? Eu já vi outros documentários falando sobre metafísica, sobre esse tipo de assunto, que também não citavam o espiritismo. Eu acho que, de uma certa forma, dá para a doutrina espírita estabelecer algo de positivo com relação a isso. Porque mostra que ali existe um estudo, muitas vezes, que está
com cunho científico, entendeu? E que nós estamos, de uma certa forma, para e passo com aquilo, mas você não precisa citar. Porque se você cita, muita gente, por exemplo, que é católica, evangélica ou de outras religiões, vai achar que seria uma forma de proselitismo da doutrina espírita. Então, quando ele não cita, eu acho que acaba sendo bom, de uma certa forma, porque mostra que nós estamos ao lado da ciência, entendeu? E mesmo você não citando, ele acaba corroborando tudo aquilo que a doutrina espírita coloca. Eu acho que acaba dando um ar bacana nisso aí também. Dá para ver de outra forma também. Além dessa sua, acho que dá para ver de outra forma. Olha, me perdoe, mas foi isso que eu entendi a colocação do Pedro. Enfim, se não foi, me perdoe, mas é justamente no sentido de a gente alcançar um público fora da casa espírita, fora do centro espírita. Um público que tem simpatia por vezes, mas tem receio. Um público também que é aquele que eu estava colocando, que combate por preconceito, por não conhecer. E se vai o rótulo doutrina espírita, a pessoa nem vai se interessar. Então, é assim que eu entendo que a gente deva trabalhar. Uma coisa é na casa espírita, uma coisa é aqui dentro desse curso de filosofia espírita, e se a gente for se expressar aí na nossa família, o meio onde a gente vive, no trabalho, enfim, você não precisa nem citar a doutrina. É claro que mais importante é o seu comportamento, mas se puder ter fala, né, que seja talvez dessa maneira, não precisa citar. Tranquilo, gente? Eu acho, sim, meio triste isso. A gente, infelizmente, é assim, mas eu acho que a gente tem que ter jeito para falar, porque senão tem preconceito. Então, a gente muitas vezes deixa de divulgar a doutrina espírita por receio do preconceito. Eu vivo isso, eu acho chato demais, eu queria, claro, hoje eu já sou bem mais desprendida, eu tinha, não é vergonha, mas é meio receio mesmo de ser julgada, né? As pessoas entendem tudo errado, não sabem, são ignorantes no sentido de falta de conhecimento e não querer mesmo conhecer, entendeu? Então, tem um preconceito. Eu acho isso uma pena, infelizmente. Mas, né? E a gente acaba também entrando nessa de falar, é melhor que seja um estudo científico do que eu cite o nome do espiritismo, porque aí as pessoas não têm preconceito e vão assistir. É ruim isso, né? Não é compreendo, Ana, compreendo, mas a gente colocaria como uma estratégia, sabe? A exemplo do que Kardec fez quando resistiu com a questão da doutrina espírita ser uma religião. Por quê? Justamente porque, na época, enfim, havia, digamos assim, um ranço, né? Ninguém suportava mais as verdades de fé. As pessoas queriam ir pela razão. Todo desenvolvimento do conhecimento se dava de forma positiva, de forma a buscar a comprovação na ciência. Então, por que não, vamos dizer, surfar nessa onda? Né? Enfim, seria mais uma estratégia. E não, veja, fugir da identidade. Até porque hoje, eu diria que a doutrina espírita ela é mais conhecida, quer dizer, apesar ainda do desconhecimento profundo, e o desconhecimento por parte dos espíritas também, não é nem daqueles que... Com certeza. Ô, Mauro, deixa eu só colocar uma coisinha. Quando você pega esse tipo de documentário, só para a gente deixar bem claro, o que ele estava querendo mostrar? Ele está querendo mostrar que existe o mundo espiritual, que existe a comunicação dos espíritos e que existe a mediunidade. Não é isso, Pedro, que esse documentário deixa muito claro? Né? Ele deixa muito claro isso. Agora, o que é espiritismo? É outra coisa, porque essa comunicabilidade dos espíritos, a existência do espírito, isso não é propriedade da doutrina espírita. Isso é algo que existe, que sempre existiu e sempre vai existir. O que é doutrina espírita? Eu vou falar e o Mauro vai complementar, que ele sabe mais do que eu isso.
é a utilização desses conhecimentos para fins de melhora moral. Entendeu? Para que eu possa me melhorar moralmente. Então, quando eu pego, por exemplo, lá nos Estados Unidos, e um médium cobra para fazer uma sessão espírita, isso é normal. Ele não está errado em fazer isso. Ele está errado em fazer isso se ele for espírita. Porque aí, dentro dos ensinamentos da doutrina espírita, eu não deveria utilizar isso para ganhar dinheiro. Mas lá fora ele não é espírita, ele não tem esse padrão, então ele só tem a mediunidade. Então ele está utilizando isso de outra maneira. Entendeu? Então a gente não confundir os fenômenos metafísicos com o espiritismo. São coisas completamente diferentes. É como se eu falasse que Jesus Cristo pertence à igreja. Não pertence. Jesus Cristo é uma coisa, a igreja é outra. Desculpa, Mauro, só para... Não, correto. Só para terminar aqui, veja bem, não que eu quisesse que ele tivesse feito um capítulo falando sobre isso, mas, assim, quando você coloca aquele título, né, a pretensão daquele título, e explica algumas coisas, muitas vezes você pode citar que determinados povos ou determinadas filosofias falaram sobre aquilo, né? O que eu quis dizer é só nesse sentido de que de uma ignorância assim total, né? Porque indo até para um outro canto, né? Ontem eu meio que caí de paraquedas vendo sobre a formação da religião Mormon, né? E eu acho tão interessante, né? Se a gente pegar espiritismo, agora eu descobri também, né? Os Mormons e os adventistas, a mensagem chega praticamente quase que na mesma data, né? Eu não sei se vocês têm esse conhecimento ou fizeram essa ligação, que é por volta de entre 1840 e 1860, que vem ali tudo, né? Até os adventistas têm a coisa da profecia de Daniel, que casa ali, né? O tempo ali certo. Então, assim, não que eu precise me aprofundar naquilo, mas eu posso, sim, dizer que existe, que nem mesmo falar como religião, porque, como a gente está dizendo aqui, não foi nem essa a intenção. Né? O Espiritismo, quando ele fala da religião, ele não traz, de certa forma, novidades. Ele vai trazer muitas coisas que muitas vezes estão escancaradas no Evangelho, como é o discurso de Jesus com Nicodemos, que vai falar sobre a reencarnação. Mas, assim, a informação, olha, né, estamos falando sobre vida após a morte aqui. Olha, teve um cidadão na França, Allan Kardec, que também fez isso aí, que gerou a doutrina dos espíritos. Assim, ponto. Não que, lógico, cada um vai buscar o seu beber nas suas fontes. Então, ali eles vêm de outras fontes. Mas, assim, até para que também aquele cara que tem o preconceito contra o espiritismo sinta essa analogia. Ele também fala, né, o espiritismo também tem isso, sabe? Uma opinião minha. Isso aí. Ok. Eu penso que, estudando aqui o Herculano Pires, a gente vai compreender isso melhor, com certeza. Então, eu estou vendo também que, pelo adiantado do tempo aqui, a gente vai ter mais assunto para a próxima aula de revisão. Alguma coisa vai ficar para a próxima aula, viu? Leon Denis. Então, Leon Denis chamado apóstolo do Espiritismo, nasceu em 1846, desencarnou em 1927. A gente colocou aqui uma das obras, né, um ícone da produção, do trabalho de Leon Denis, que é esse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele pode ser considerado assim o braço direito de Kardec, o continuador de Kardec. Então, se após o desencarne de Kardec,
houveram problemas e até de desvios no trilho da codificação, no trilho dos caminhos do Espiritismo. Aquele caminho que foi traçado originalmente pelo grupo nascente com a espiritualidade superior, até produzindo obras, digamos assim, adulteradas, né, que hoje a gente está vendo vir à tona. Leon Denis manteve-se fiel, quer dizer, esteve próximo de Kardec enquanto ele viveu, e depois também, quando ele partiu, ele esteve alinhado, né, com a tarefa do Espiritismo e o conceito do Espiritismo. A gente tem aqui a Vida e Obra, que é praticamente o nosso livro, e eu até fleguei aqui alguns trechos do livro para ver se a gente anda um pouquinho mais rápido, né? Ele nasceu numa aldeia da França, Foug, e ele vai levar uma vida exemplar, tá? Ao contrário da maioria dos pensadores, a maioria da comunidade intelectual, que nasce em berço de classe média, podemos dizer, como a gente está colocando, muitos outros são berços de ouro. O Leon Denis enfrentou dificuldades desde o nascimento, né? Teve que trabalhar desde cedo, tá? Mas é alguém que soube valorizar e apreciar tudo isso, né? O significado da família, enfim, a amizade, a fraternidade, né? E, inclusive, o conhecimento das coisas do seu país e fora dele, inclusive, ele pôde viajar como trabalhador, né, como representante, e mesmo sem ter recurso, ele vai aproveitar, né, toda a literatura que estava disponível para extrair daí conhecimento. E era dotado de uma memória ímpar, né, uma memória fotográfica, por assim dizer, né? Então, ele, além do trabalho, de fato, né, as viagens a trabalho, ele também viajava, né, no pensamento, ok? E um autodidata, não frequentou nenhuma escola universitária, não era um acadêmico, como todo o grupo que circundou Kardec, e ele vai conhecer o professor, né, o mestre, aos 18 anos, tá? Assistindo uma conferência em Tours. Essa aldeia de Foug fica em Tours. E ele vai, digamos, se interessar, né, pelo material que Kardec falava sobre a questão da obsessão, né? Com certeza muito envolvente, né, o discurso, a erudição de Kardec, e professor como era, pedagogo como era, de fato, muito didático, e a gente observa, claro, pelos seus escritos, né? E aí ele vai se entregar a essa atividade, né, de aprofundar no conhecimento espírita e também na divulgação desse trabalho. Ele se entregando imperturbável, todas as tormentas da existência. Então, se ele não teve vida fácil de início, ele vai enfrentar guerras, ele vai viver durante a Primeira Guerra Mundial, ele vai ficar cego, ele tem deficiência, né, visual, e no final ele vai ficar cego. Enfim, ele vai sofrer a incompreensão da família, o preconceito da família, mas não vai deixar o seu móvel, né, não vai abandonar aquilo que ele tem como certeza, vai continuar divulgando, escrevendo, fazendo palestras, presidindo congressos, enfim. Um verdadeiro
espírita, um homem de bem, podemos traduzir aquele homem de bem do Evangelho citado, um cristão, né? Um cristão na acepção da palavra. E vai ter esse lema sempre para o mais alto, que é proporcionado pelo seu guia espiritual, Jerônimo de Praga, né? Enfim, Jerônimo de Praga consta que tenha sido ou Joana d'Arc tenha sido uma reencarnação, né, de Jerônimo de Praga. É o lema que ele vai levar por toda a vida, absolutamente coerente com a sua obra, né, que vai lhe dar esse título de apóstolo do Espiritismo. Tá? Enfim, é o Pedro, né? Se Jesus teve um Pedro, podemos dizer que Kardec teve um Leon Denis nesse sentido. Tá? A gente tem aqui citado suas principais obras. Eu reforço essa obra, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que, na verdade, são 3 obras. Eu penso até que uma editora editou em separado, dá para ler separado a questão do ser, do destino e da dor. Eu entendo que é um best-seller de Leon Denis. E tantas outras... Ganhei de presente esse livro, viu, Mauro? Ai, que bom! O senhor Pedro Chagas me deu esse livro de presente aí. Muito maravilha, bom. Maravilha. Esse livro é fantástico e merece ser lido. Apesar de não ser um acadêmico, né, não ter formação acadêmica, Leon Denis é de uma capacidade impressionante, literária impressionante. Enfim, a gente lê com desenvoltura, ele é muito claro, né, na colocação. Aqui, partindo para o plano espiritual, aos 81 anos, ele está escrevendo O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Então, ele vai entregar para os editores, tá, um livro versando sobre Kardec. A gente se lembra que Kardec foi informado, esse nome Kardec, o professor Rivail trouxe aqui, quando ele viveu, né, digamos, essa encarnação lá, entre os... hoje está difícil, viu? Entre os celtas, enfim. Druidas, entre os druidas celtas. Professor, muito obrigado aí, hein? Ele não vai chegar a publicar. Nessa ocasião, ele vai ficar cego, gente. E olha, para poder continuar o trabalho e entregar aí para o Henry Salz o livro para ser editado, ele vai aprender braille, ok? Veja novamente aqui o exemplo da Maria Lúcia lá no início. Quer dizer, o indivíduo, com todas as potencialidades, ele, por vezes, não executa, não faz nada. Leon Denis tinha, faltava algumas, enfim, faltava recurso, alguma coisa, ele soube superar. Inclusive, quando faltou a visão, ele foi aprender braille para poder terminar o livro, né? E, ditando para a secretária, ele terminou o seu trabalho. Então, a ideia de conhecer a vida, né, do autor é muito importante, porque ela se traduz em exemplo. Então, a gente tem, na leitura das obras de Leon Denis, o conhecimento de quanta profundidade ele tem, né, no seu edifício como espírito. E, conhecendo a vida, a gente tem um espelho, a gente tem um exemplo para poder se pautar. Eu costumo entender que nós temos o exemplo de Jesus, do Cristo, mas está longe desenvolver o que Jesus desenvolveu. Para mim, está muito longe de tentar seguir os seus exemplos. Então, a gente vai se espelhando em digamos, espíritos mais humanos, por assim dizer, né? Para a gente até não ficar tão desanimado nos nossos exercícios aí.
Tudo bem, gente, com relação ao Leon Denis? Conhecem a obra de Leon Denis? Alguns desses livros? Tranquilo? Muito bem. Então, vamos para Herculano Pires. Então, Herculano Pires, 1914 a 1979. Esse senhorzinho simpático que aqui se apresenta. Eu consigo enxergar Herculano dessa forma que a gente está vendo. Enfim, misturado, né, confundido com o conhecimento, confundido com os livros, né? E se o Leon Denis é considerado o apóstolo do Espiritismo, considerado o braço direito de Kardec, a gente tem em Herculano o metro que melhor mediu Kardec. Essa afirmação me parece ser de Emmanuel, não tenho certeza, informando que o escritor, poeta, né, jornalista, filósofo, enfim, todos esses títulos que ele conseguiu angariar e trabalhar profissionalmente e também em prol da doutrina com eles, ele fez isso bem compreendendo Kardec. Então, eu compreendo essa afirmação de Emmanuel, se de fato é dele, da seguinte forma: se você tiver dúvida a respeito das verdades espíritas, você vá na base, você vá lá em Kardec, no codificador. E se você precisar de ajuda subsidiária, você vai em Herculano Pires. Enfim, é assim que eu compreendo. Herculano vai escrever mais de 80 livros, mais de 80 obras durante a sua vida. E mais do que as obras que ele deixa, também a sua vida vai ser pautada por muitos exemplos dignificantes, né? Enfim, uma vida ilibada, uma vida honrada, ética. E é aqui que a gente vai ver aquela questão que suscitou em nós uma certa discussão a respeito da doutrina espírita, né, se apresentar de forma confissional ou não. A gente tem muito isso na pedagogia espírita. Existem instituições que seguem um modelo de ensino espírita, que pauta pela espiritualidade, pauta pela mediunidade, enfim, e todos os princípios espíritas. E confrades da doutrina entendem que isso deve ser confissional, que a escola deve ser, por exemplo, como uma escola cristã, que se apresenta ali, uma escola adventista, uma escola batista, coisa desse tipo. E outros confrades informam que não deve ser confissional. Então, vocês vejam que essa discussão que suscitou no início, quando daquela série Vida Após a Morte, que nós tratamos aqui, ela está presente, ela é algo que precisa ser amadurecido, precisa ser desenvolvido e verificado até onde isso traz mais benefícios do que prejuízos, ou o contrário, né? Então, ele vai nascer no interior de São Paulo, lá em Avaré, e é filho de um farmacêutico, tá? De um farmacêutico e de uma pianista, né? Começou os estudos lá, no interior, e, olhem, aos 9 anos já fez um soneto, né? Aos 16, publicou seu primeiro livro, Sonhos Azuis, e aos 18, um poema, né? Colaborava com jornais e revistas de São Paulo e do Rio de Janeiro, né? E ele, nesses jornais, ele vai ter muito da sua publicação, tá?
Mário Graciotti o inclui como os colaboradores permanentes da seção literária de A Razão, em São Paulo, que publicava um poema de sua autoria todos os domingos. Então, em 1928, o jornal político de seu pai transformou, né? Ele vai transformar o jornal do seu pai, né? Que, digamos assim, era político, né? Ele vai para Marília, em 1914, e vai adquirir o Jornal Diário Paulista, e vai dirigir por um bom tempo, né? Com amigos, promoveu um movimento literário na cidade e publicou vários poemas. Então, alguém que sempre incentivou a cultura, sempre incentivou o conhecimento, né? Ele vai mudar-se para São Paulo e vai lançar um romance, né, que foi bastante elogiado pela crítica. Exerceu por cerca de 30 anos as funções de repórter, redator, secretário, cronista, parlamentar e crítico literário dos diários associados. Foi presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de 57 até 59. E depois ele vai se graduar em filosofia, lá na Universidade de São Paulo, né? E ele vai publicar essa obra-prima, O Ser e a Serenidade, né? Exerceu a cadeira de filosofia lá na Faculdade de Filosofia de Araraquara e foi membro titular do Instituto Brasileiro de Filosofia, seção de São Paulo, onde lecionou psicologia. Tá? Aqui, espírita desde os 22 anos, não poupou esforço na divulgação falada e escrita da doutrina espírita por Allan Kardec, né? Ele vai se dedicar toda a sua vida daí para frente na divulgação do espiritismo. E aqui o interessante, olha, durante 20 anos ele manteve uma coluna diária de espiritismo nos diários associados, assinando como Irmão Saulo, né? Então, vejam, é uma estratégia, enfim, cada um encontra uma forma, né, de divulgar. E, veja, por 20 anos, e essa coluna é algo bastante comentado e bastante proveitoso para as lides espíritas. Nós vamos ver um herculano brigador, por assim dizer, um herculano ético, que não ofende, mas que não deixa passar nenhuma desinformação, né? Então, ele vai atender os comentários, ele vai estar sempre tentando responder à altura daquilo que é o Espiritismo, para não ficar nenhuma impressão distorcida ou preconceituosa. Então, a exemplo do que Jesus fazia, não passava a mão, por assim dizer, sempre foi austero e pronto, né, nas suas atitudes do sim, sim, não, não. Herculano entendeu isso muito bem. E também teve parceria no jornal com o Chico, né? Então, Chico Xavier pede licença, foi em parceria com o Herculano Pires. Diretor fundador de uma revista, Educação Espírita. Interessante que eu não tenho certeza se é essa revista, mas ele fundou e desenvolveu contando com colaboradores que deveriam proporcionar matérias semanais ou mensais na revista. E a gente vai encontrar só matéria do Herculano Pires, e ele vai usar pseudônimos para assinar, para não constranger e também para tentar incentivar e manter, digamos, aquela ideia inicial. Se não foi da revista Educação Espírita, foi de uma outra, mas eu acredito que foi, sim, dessa revista. Foi quando ele passou a tratar também da área de pedagogia, escreveu, inclusive, uma obra, Pedagogia Espírita, dando, inclusive, uma orientação de como montar uma escola espírita. Em 54, eu estava nascendo, interessante, ele publicou Barrabás, né? Então ele vai
Esse livro vai receber um prêmio do Departamento Municipal de Cultura de São Paulo e vai formar uma trilogia, tá? Com Lázaro, que ele escreve depois, e depois completa com Madalena. Então, são obras interessantíssimas. Esse Madalena é um romance, né, que ele escreve, cabe aqui também, é uma obra espírita, porque é de Herculano, e a editora também deixa isso claro, mas você vê Herculano tratando, digamos, com uma linguagem acessível a qualquer público. Tá? Traduziu cuidadosamente as obras da codificação, então isso também, só esse fato dá para ver a envergadura do espírito. Ele ele fez a doação de todas as obras da codificação, das obras que fez em parceria com a Revista Espírita, para as editoras do Brasil, de Portugal, acho que da Argentina e Espanha, e essas obras são editadas até hoje com o recurso voltado para entidades sem fins lucrativos, entidades assistenciais. E a família, até hoje, é sustentada, por assim dizer, com as obras não espíritas de Herculano. Então, aquelas obras que não foram desenvolvidas dentro do seio espírita, elas têm direitos autorais. As obras espíritas, dentro do seio espírita, todas liberadas. Né? Aqui, com Júlio de Abreu, a Revista Espírita. Então, nós temos os 12 fascículos da Revista Espírita na nossa língua, graças a esses trabalhos aqui da editora Paideia, que ele fundou. É interessante também observar que, pelo conhecimento intelectual do Herculano, ele enriqueceu todas as traduções. Então, você pega uma tradução das obras básicas feitas por Herculano, você vai encontrar notas de rodapé, você vai encontrar acréscimos, como o Evangelho segundo o Espiritismo, você tem uma introdução riquíssima, ela foi enriquecida justamente pelo conhecimento de Herculano. Aqui, autor de mais de 80 livros, tá? Dentro da área de filosofia, ensaios, né? História, psicologia, parapsicologia, que ele passou a se dedicar mais à frente, a partir do momento que ele tomou contato com a psicologia, parapsicologia, ele não parou mais de estudar, né? E a gente tem aqui citado algumas das suas obras, né? E vai encerrar sua existência em 79. Tá? Um fato interessante que conta Dora Encontre, que conviveu, né? Perdão, gente, o computador está pedindo uma tarefa, eu vou deixar para depois aqui. A Dora Encontre, ela, aos 12 anos, conheceu Herculano. Conviveu por alguns anos na casa de Herculano. E ela, enfim, tem lembranças lindíssimas, amorosas, e diz que deve a esse fato não estar hoje num instituto psiquiátrico, porque com o esclarecimento de Herculano e o entendimento, o conhecimento de Herculano, ela pôde desenvolver a sua mediunidade, e o trabalho que a Dora desenvolve dentro da educação espírita é fantástico, né? Inclusive à frente da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, que ela fundou. E ela conta que era muito agradável a presença, né, de jovens pré-adolescentes, crianças, junto com Herculano, o carinho que ele tinha, o amor que ele tinha. E no desencarne, consta que ele foi o primeiro, foi ele quem avisou a família, né? Então, ele esteve doente, enfim, por algum tempo adoentado, e quando do desencarne, ele vem a uma reunião familiar e informa a família que já estava na pátria espiritual. Então, é fantástico a gente ter conhecimento disso, a gente ter contato com isso, ter
estar às voltas com 80 obras de Herculano, espíritas ou profanas, como a gente pode dizer, né? Enfim, todas cunhadas com elevadíssimo grau de moral, né? Para nos ensinar. Faço a mesma pergunta, conhecem Herculano? E faço um desafio para perguntarem no meio espírita quem é que conhece Herculano Pires. Assim, mas conhecer no sentido de assim, ter um pouco de contato com a sua vida, ter algum contato com a sua obra, né? Pouca gente conhece o melhor metro que mediu Kardec, né? Então, dá para a gente compreender por aí aquelas respostas que a Astrid, né, andou dissertando na Revista Internacional Espírita. Nós precisamos estudar mais, nós precisamos conhecer mais. Tranquilo, gente? A gente tem ido até 9h30, é isso? Isso, Mauro. Só lembrando, né, pré-pandemia, eu esqueci, eu estou que nem o Mauro hoje, estou com uma dor de cabeça rachando, uma sinusite brava. Mas eu acho que 2018 ou 2019, um centro espírita aqui de Jacareí, ali do Santa Maria, trouxe uma semana, né, Herculano, que foi muito bacana. Se eu não me engano, até a filha do Herculano teve por aí, que, assim, poxa, quem teve a oportunidade ali de ver tudo foi muito bacana. Isso, periodicamente nós temos semanas dedicadas a celebridades, Chico Xavier, Herculano Pires, a filha é Heloísa Pires, ela continua propagando aí a doutrina, ela continua com palestras, seminários, enfim, escritora também, enfim, continua aí o trabalho do pai. Professor São Marcos, esse senhorzinho que a gente tem aqui, simpático, professor Manuel Pelica São Marcos, 1909 até 2004. E aqui, ao lado, a gente tem o que é isso, gente? Camerata violinista, como é que a gente fala? Violoncelo? Não. Digamos, a identidade da camerata violinística, né? O que é isso? Quando a gente apresenta, como é que a gente coloca? Logotipo? Isso, um logotipo, isso, exatamente, né? Um logotipo aqui do maestro Manuel Pelica São Marcos. Ele é o fundador, né, dessa camerata violinística que até hoje existe e se apresenta aí. É um grupo de violinistas, tá? Então, ele nasceu lá em Portugal. Então, português, na Ilhavo, né, na província de Aveiro, e foi seminarista. Sempre, percebe, o seminarista ele tem afinidade, né, com a filosofia e também com a música, ele se interessou pela música e veio com 17 anos para o Brasil. Bom, chegou com 17 e casou com 19, com a Juliana, e teve 2 filhos aí. E cedo ele enviuvou, né? Então, faleceu a esposa e também uma filha, né? O Aquiles, esse filho do primeiro casamento, ainda reside em Santos, tá? Em São Paulo, ele vai se casar com a Mariana, ele terminou aí a sua existência vivendo com ela, 66 anos, e tiveram uma filha, né, a Maria Lívia, que é violinística clássica que vive lá na Suíça. A partir de 38, passou a estudar seriamente violão, por música. Fez curso superior, tá?
e se fez um maestro. E lá em 80, nos anos 80, é que ele funda aqui esse grupo de violinistas, tá? Escreve diversas composições para a camerata. Então, notem que a formação dele é de músico, né? Ele é um maestro. E em 50 ele passa a frequentar o curso de aprendizes do Evangelho, né? Fundado por Edgar Mon lá na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Então vejam, né, gente? Aqui a gente não traz o Edgar Mon, né? A gente tem que elencar. O Alain viu por bem elencar aqui como eu disse, né, esse caminho que levou ao curso de filosofia espírita. E a gente vê a importância do Edgar Mon dentro do movimento espírita. Esse curso de aprendiz de evangelho que hoje nós temos, né, o prazer de frequentar e o privilégio de frequentar foi com Edgar Mon ainda na federação. Ele militou por muito tempo na federação, ele também militou dentro da União Sociedade Espírita, que é a USE. Então, vejam, não há motivo nenhum para a gente discutir, polemizar entre federativas dentro do mesmo movimento. O movimento é um só. E quando ele viu que era prudente e providencial fundar uma nova instituição para dar um segmento evangélico, podemos assim dizer, porque a Aliança Espírita Evangélica, né, mais assim centrada na moral, na reforma íntima, que a gente não é moral porque seria dizer que as outras federativas não se preocupam com isso. Não, é no sentido de dar um ênfase a essa transformação interior, né? Ele fundou a Aliança Espírita Evangélica, tá? Até o seu desencarne, tá? Trabalhou na área editorial, na área de ensino, na área de expositor, e vai criar em 87 esse curso de introdução ao conhecimento espírita, que depois iria se transformar no curso de filosofia espírita, né, que vai dirigir, dar aula, acompanhar até o seu desencarne, até 2004. E é aí que entra a Astrid, né? Esse curso vai prosseguir lá na federação até 2006, com a Astrid coordenando esse curso, tá? Ok, até 2006, e após essa data se transfere para o Instituto Espírita de Estudos Filosóficos. É que eu não vi o nome da Astrid aqui, mas ela é a fundadora e hoje ainda presidente do Instituto Espírita de Estudos Filosóficos, que nós vamos ver aqui. Não sei se hoje, mas nós vamos ver aqui, tá? Então, isso aqui é bastante emblemático para nós, porque o Alain, o nosso mestre aqui no Vale do Paraíba, fundador do curso de filosofia espírita aqui no Vale, é que vai dar seguimento a essa história a partir de 2006, né? Então, aluno do professor São Marcos, aluno da Astrid, ele vai fundar e dar seguimento aqui, e nós vamos também conhecer o Alain no final aqui desse estudo, tá? No livro não tem, porque ele, né, quando escreveu, estava aqui conosco na matéria, mas a gente colocou aqui um tanto do trabalho do Alain, tá? E as principais obras, né, do professor São Marcos são noções de filosofia, da história da filosofia, filosofia espírita e seus temas, né? Filosofia Espírita, tomo 1 e 2. Esses livros que norteiam, que vão nortear, ou norteavam o curso de Filosofia Espírita lá na Federação, e depois passaram a nortear no Instituto Espírita de Estudos Filosóficos, com a Astrid. E, claro, com outras obras também, mas principalmente com essas que a gente citou aqui. E aí, a aluna,
né, Astrid, né, Astrid Sayegh, que participou desse curso e também, desde que chegou à Federação Espírita do Estado de São Paulo, interessada na filosofia, filósofa, graduada, pós-graduada e agora doutora em filosofia, ela vai dar continuidade a essa atividade do São Marcos, né? E eu já adianto que o nosso mestre do Vale do Paraíba, o Allan Krambeck, já antes do professor falecer, ele já fazia parte desse curso. Ele já estava terminando, né, o seu curso de 4 anos lá na Federação, o modelo inicial, né, o modelo genuíno da Federação. E a Astrid alguém que se especializou em Bergson, alguém bastante interessada na intuição bergnosiana, ela vai dar continuidade a esse empreendimento. E nós vamos ver agora um tanto dela e um tanto do Allan, para concluir a nossa aula, e isso nós vamos fazer observando a sua posição numa entrevista, posição da Astrid, numa entrevista à Revista Internacional Espírita e uma entrevista do Allan à Revista Consolador, né? Então, aqui, professora, bacharel em letras e também tradutora e intérprete, mestre e doutora em filosofia pela USP, né? Ela vai fundar o Instituto Espírita de Estudos Filosóficos. Então, a partir do desencarne do professor São Marcos, ela vai dar continuidade a essa atividade à frente, mas depois, por algum motivo e até por interesse dela, né, de fundar uma instituição e de se dedicar à pesquisa e juntamente com outros interessados pela filosofia, após 2 anos, né, em 2006, ela vai fundar e até hoje é presidente desse Instituto Espírita de Estudos Filosóficos, né? E ela é autora dessas obras, Bergson, o método intuitivo, ela faz uma abordagem do espírito, Ser para Conhecer, Conhecer para Ser, que é um livro bastante interessante e que o próprio Allan recomenda, né, esse e as obras da Astrid. E esse livro foi a sua tese de mestrado, né? E até hoje ela está à frente do Instituto de Filosofia, de Estudos Espíritas, né? Instituto Espírita de Estudos Filosóficos. A gente vai ver aqui, eu vou abrir aspas para ela, porque eu entendo que assim a gente consegue atender dentro do tempo que nos cabe aqui, e a gente não perde nenhuma orientação ou nenhum pensamento, né, dessa colaboradora com a filosofia espírita. Antes de tudo, gostaria de ressaltar a importância de se considerar sempre a diferença entre uma tese espírita e, no caso, uma tese com temática espírita, para que não percamos a objetividade e precisão científica. O objetivo desse trabalho é, através de uma reflexão sobre a filosofia de Bergson, demonstrar a possibilidade do conhecimento metafísico com o uso da intuição. Lembrando que Kant trabalhou, quando a gente viu a aula de Kant, a gente vê que o seu esforço foi justamente em tentar mostrar, né, positivamente um conhecimento metafísico, no qual ele, digamos, patinou e chegou à conclusão final que não era possível, né? Então, a gente vê que, mesmo que Kant não tivesse concluído, a filosofia espírita se aproveitou muito desse desenvolvimento, né? Importa, nesses tempos de transição para a chamada civilização do espírito, uma ciência nova e restaurada, não a ciência das práticas rotineiras, dos métodos acabados e envelhecidos,
mas uma ciência aberta a todas as investigações, notadamente a ciência do invisível. E o esforço intuitivo consiste justamente no movimento dessa consciência de interioridade, né? Do espírito que busca alcançar sintonia com uma realidade cada vez mais elevada, cuja visão imediata permite conhecer a realidade metafísica e explicitá-la em ideias e conceitos. Então, é isso que Kardec proporcionou quando os próprios espíritos se apresentaram, né, dizendo quem eram eles. Para nós, né, a ciência espírita satisfaz, mas para a academia é preciso que haja elementos de ligação, né, e que satisfaçam o atendimento, né? Agora, a gente vai ver como ela coloca isso à frente, né, para demonstrar que tem um tanto de hipocrisia, eu diria, por parte da filosofia tradicional, né? Por outro lado, o referido filósofo demonstra ainda, através de um estudo descritivo das doenças da memória, como o espírito é uma realidade que tem existência independente do corpo físico. Então, o Bergson, ele trabalha com os processos de afagia, né? Perda de consciência, perda de memória, e, ao mesmo tempo, quando essa volta, aquele indivíduo mantém informações anteriores, né? Demonstrando que a memória tem sede no espírito e não no cérebro físico, né? Então, o trabalho de Bergson é fantástico para o desenvolvimento, né, dessa proposta que a Astrid coloca, né? E à frente, ela vai dar noção desse trabalho acadêmico, né, que ela apresentou para um corpo de examinadores. Então, vejam, a academia, a universidade é laica, a universidade é materialista. Então, veja como é delicado você apresentar algo com uma tese, né, de temática espírita, não uma tese espírita, mas algo com uma temática espírita. A revista pergunta: como foi recebida a sua tese pela bancada examinadora defendendo a realidade do espírito numa universidade laica? Realmente houve muitos questionamentos por parte da banca examinadora no que se refere à legitimidade de algumas colocações extraídas da codificação. Então, veja, a filosofia espírita, como a gente disse, não é aceita, né? Ela é tida como dogmática, por assim dizer, sendo uma revelação do outro mundo, né? Questionou-se sobre a cientificidade da obra de Kardec, por esta encontrar-se inserida num contexto religioso. Mas olha o que a Astrid coloca: mas cabe nos questionar por que a ciência acadêmica dedica-se, então, a um estudo tão considerável sobre os filósofos medievais, cujo pensamento é essencialmente cristão e católico. Isso nos leva a crer que o preconceito maior, pelo menos em meio no mundo da filosofia, está no fato de, ao se aceitar a lógica dos espíritos, isso implicar em se aceitar explicitamente no meio universitário a autenticidade das manifestações dos espíritos, né? Então, toda tese envolvendo Tomás de Aquino, por exemplo, não sofre nenhum tipo de restrição numa universidade laica. Mas por que uma tese espírita, né? Então, ela coloca que trata-se de preconceito, né? Muito bem, no incansável trabalho de levar a filosofia espírita para o meio acadêmico, podemos analisar a resposta de Steve sobre seu futuro trabalho de doutorado. Então, nesse período que ela atende a revista, numa entrevista, ela ainda está desenvolvendo a sua tese de doutorado. E a sua tese de doutorado será sobre que tema? Está em andamento? O título não está bem definido ainda, mas dando continuidade ao estudo anterior sobre a filosofia bergsoniana, trata-se de uma abordagem descritiva da evolução do princípio espiritual. Olha que bacana. O itinerário desde a Gênese até a fenomenologia do espírito, né? Então, é interessante para a gente
interessado nesse tema, que é bastante intrigante, fascinante, que a gente possa saber que existe um trabalho acadêmico, né, a esse respeito. Vai acrescentar muito ao entendimento que nós temos a respeito da evolução anímica, né, por assim dizer. E sobre o Instituto, ela vai responder rapidamente, né, a respeito do que se trata e como foi constituído. Conte-nos sobre a fundação do Instituto Espírita de Estudos Filosóficos, quando e como foi fundado. Sempre tivemos em mente a ideia de criar uma instituição autônoma, abrir um espaço onde se pudesse dedicar à pesquisa, à divulgação, enfim, um núcleo onde se pudesse refletir livremente sobre a filosofia, notadamente espírita, com o rigor e profundidade que a caracteriza. Não se trata de um objetivo institucional, mas antes de criar uma identidade própria, para que fosse possível concentrar nossas atividades e estabelecer certa especificidade neste aspecto essencial da doutrina espírita. Foi assim que surgiu a oportunidade, graças a Nancy Pulman, e demos início ao nosso projeto em junho de 2007. Então, até hoje, né, a Nancy ela é presidente, né, da instituição beneficente Nosso Lar. Ela deu apoio, acolheu a Astrid com sua equipe e os cursos, né, lá no Instituto Nosso Lar, e até hoje, né, só mudou de endereço, até hoje é lá que eles funcionam. O Instituto está sediado junto à instituição beneficente, sob o apoio da Nancy. No entanto, ministra também cursos itinerantes em outros centros espíritas, como nós, aqui com o curso de Filosofia Espírita. Os cursos são destinados àqueles que já possuem conhecimentos doutrinários e, de um modo geral, versam sobre filosofia tradicional, reflexão sobre o pensamento dos filósofos em ordem cronológica e lógica. Filosofia Espírita, estudo de obras de Allan Kardec, Leon Denis, o Herculano, enfim, é esse caminho que nós fizemos aqui. E cursos temáticos, então esse é interessante para nós. Aqueles interessados, principalmente quando se afinizam com algum pensador, o Instituto oferece cursos temáticos. Então, oferece lá durante 6 meses, um período de 6 meses, um curso sobre Platão, ok? Um curso sobre Bergson, né? Com pessoal especializado. Então, vale a pena fazer contato com o Instituto e verificar a sua agenda, né, para esses cursos. Vale bastante a pena. Ok? Muito bom, gente. Importante aqui a gente falar um pouquinho do Allan. Desencarnou em 2013. Puxa, parece que faz pouco tempo, mas lá se vão, né, quase 8 anos, já 7 anos e pouco do desencarne do Allan. E a gente tem aqui os nossos 4 livros que contemplam esse curso de Filosofia Espírita, que foi criado aqui no Vale do Paraíba. Livro 1, 2, 3 e 4 do nosso curso. Acabamos aí de terminar, né, o livro 1 e vamos iniciar aí no livro 2 do Allan Kardec. Então, eu vou rapidamente aqui, para aqueles que não sabem, né, informar que ele é graduado em engenharia pelo ITA, ele também fez filosofia, né, ele é graduado em filosofia, licenciado em filosofia e também ele fez pós em filosofia, né? E também fez também cursou economia, um curso voltado, né, à economia na Univap. Então essa é a formação do Allan, né? Assim, a formação acadêmica dele. E desde 90 ele se fez espírita e atuou sempre lá ligado ao grupo Algefa, o Grupo Espírita Francisco de Assis, né? E foi lá que ele trouxe esse curso da Federação Espírita do Estado de São Paulo como piloto, né? Para uma experiência junto ao pessoal do Jefa. E eu e o Carlos lá, junto com outros, né,
lá do Anjo Ismael, a gente pediu para participar e tivemos o privilégio de fazer a turma piloto lá com o Alain. E ele dá essa entrevista para o Consolador. De onde surgiu seu vivo interesse sobre a filosofia? Após um período de intensas leituras a respeito da doutrina espírita, veio em seguida a realização de cursos. Curso básico, ele fez o COEM na USE, a Escola de Aprendizes do Evangelho, curso de médiuns, né? E a partir de 2000, houve um interesse maior em aprofundar, né? Foi lá para a Federação Espírita do Estado de São Paulo que ele ingressou nesse curso de filosofia. E durante 4 anos ele esteve lá fazendo, né? E, enfim, com esse interesse, trouxe aqui para o Vale e durante esse período foi que ele se graduou em filosofia e fez uma pós. Consolador pergunta: a literatura espírita produzida por Leon Denis, especialmente, teve influência em sua inclinação para esse estudo, esse trabalho doutrinário? Sim, Leon Denis sempre foi um autor que nos atraiu e inspirou pela sua capacidade pedagógica, clareza e profundidade, e principalmente por sua característica de profundidade nos assuntos que aborda. Os livros que publicou são resultantes de grupos de estudos ou foram publicados para uso nesses estudos? Os livros nasceram com o objetivo de atender às aulas do curso de Filosofia Espírita, que foi implantado em São José dos Campos. Portanto, os livros são resultantes das aulas dadas no curso e, após sua publicação, servem de livros-textos para a continuidade, né, desse curso, desse estudo. Eu estou correndo um pouquinho aqui, porque... Olha aí, já estamos em cima da hora, veja bem. Eu fiz um treino aqui antes e achei que 15 minutos a gente conseguia fazer isso, hein? Pode descrever um pouco mais o que é o curso de filosofia? Em 2004 foi criado em São José dos Campos, nos moldes daquele desenvolvido na FESP, pelo professor São Marcos. Houve uma turma piloto e, posteriormente, outras turmas se seguiram devido à boa aceitação pelos espíritas da cidade. Enfim, é o curso que nós estamos fazendo, é o curso que a gente conhece, né, do seu conteúdo, e estamos aí na turma 40, 41, né, enfim, contando as turmas à distância, né? Várias turmas foram concluídas à distância. Como a filosofia acadêmica em si é influenciada pela filosofia espírita? Entendemos que a filosofia acadêmica nasceu na Grécia Antiga, teve seus anos dourados antes da era cristã, passou por um período de obscuridade durante os primeiros 15 séculos de nossa era, para renascer com força intensa na Idade Média, da Idade Moderna. O surgimento da filosofia espírita só se deu no século XIX, porém, tal como a ciência espírita, sempre teve o olhar desconfiado, para não dizer preconceituoso. O Alain tinha esse aspecto aqui, muito doce, né, de colocar as coisas por parte da academia. Hoje, ousamos dizer que as raízes da filosofia espírita se encontram na filosofia acadêmica. E mais, que muitos filósofos da academia foram inconscientemente os precursores da doutrina espírita. Dentre esses, Pitágoras, Parmênides, Sócrates, Platão, Plotino, o Giordano Bruno, Descartes, Leibniz, Bergson, para citar somente alguns. E respondendo à sua pergunta, a filosofia espírita não influenciou a filosofia acadêmica, mas esteve sempre no seu cerne, pois esta sempre buscou um maior entendimento do ser, da essência. Na contemporaneidade, vemos a filosofia acadêmica desaguar na filosofia espírita, conforme dizia o professor São Marcos. O movimento espírita da atualidade não está um pouco relapso em relação aos postulados filosóficos do espiritismo? Não está relapso. A vida moderna é que fornece atrativos competitivos à reflexão. Aliás, a doutrina espírita, podemos afirmar sem margem de erro, é, na contemporaneidade, uma grande alavancadora da leitura e da reflexão. Os homens adquirem o hábito salutar da leitura e da reflexão ao adentrar na filosofia espírita. O Pedro apareceu.
Bem-vindo, Pedro. Bem, gente, o Carlos, que conheceu o Alain, né? Nós convivemos com ele, uma figura muito doce. Eu quero ter até a oportunidade de colocar isso mais à frente, né, nas aulas que nós vamos ter. Eu penso que é importante, né, a gente manter a memória daqueles que foram importantes na nossa vida. Eu conheci o Alain em 2004, então, assim, não conhecia antes, somente de nome, né, quando desse curso piloto, e, enfim, tive um amigo, né, um mestre por excelência, uma pessoa que, enfim, autentica, uma pessoa totalmente alinhada com o que prega, alinhada com o que ensinava, não só na casa espírita, mas na vida, né? Na vida de relação. Eu tive a oportunidade depois, nas andanças com esse curso, de estar com pessoas que trabalharam com o Alain, que estudaram com o Alain, enfim. Então, a gente vê sempre essa imagem naqueles que conviveram com ele. Então, sempre temos referências, né? A gente tem no Cristo a nossa principal referência na vida ética, na vida moral, mas é alguém muito distante, um espírito, enfim, que está longe de ser humano, por exemplo, assim, na acepção de que nós colocamos aqui, né? De estar em erro a todo momento, ou estar falhando, né? Não em erro. E o Alain é uma pessoa que eu entendo, a gente deve se espelhar, pode se espelhar, exemplo de família, né? De atuação em família, de atuação no trabalho, enfim. Então, vale a pena. E se o Carlos quiser colocar alguma coisa da experiência, né? Que a gente até gostava de ser chamado a atenção por ele, né? Porque, enfim, ele sabia como nos ajudar, né, nas nossas escorregadas. Ele faleceu de quê? Câncer. É interessante que nós concluímos essa turma de 2004 em 2006, no comecinho de 2006, e imediatamente foi aberta uma turma lá no Jefa, que seria a segunda turma, foi a segunda turma, né? Aí o Ricardo é dessa segunda turma, o Pedro, que não está podendo dar aula atualmente, Pedro Penteado, enfim, tinha 120 inscrições nessa primeira turma, né? E no dia da inauguração, acontecia aos domingos, né? No dia da inauguração, o Alain foi internado. Então, assim, a primeira descoberta, né, de um tumor na região do abdômen surgiu exatamente na criação da segunda turma, né? E ele, enfim, teve sucesso nesse primeiro acontecimento, fez cirurgia e esteve bem, enfim. E depois as recisivas, né? Enfim, foi minando, né? Ele foi operado várias vezes e resistiu até 2013, né? Quando não teve mais gente. Mas, enfim, já deu comunicações, a gente até interessante, a gente tem registro disso na rádio, no Vivência Espírita, né? O médium Ari Rangel, que é um médium aqui, acho que do Vale, eu não lembro se é de Guaratinguetá, ele, em alguns dos programas, ele chegou a receber, né, comunicação do Alain, enfim, em contato com alguns, né, conhecidos na pátria espiritual, enfim, muito bacana, muito, muito interessante, né, esse convívio, assim, essa relação, né, e esses acontecimentos tão presentes, né, perto de nós. De pensar que eu tive o convite para participar dessa primeira turma aí, né, da parte do Mauro Biazeto e perdi, hein? Poxa vida. Mas estamos aqui, né? O Pedro Penteado foi eu e o Pedro Descabelado daqui, né? O Wilson Mosca também fez.
Lá do Anjo Ismael, na primeira, acho que foi eu, você e o Mosca que fizemos. E o Mosca, isso. Ele faleceu com 66 anos, jovem, né? E jovem. Muito jovem. Tinha muito a contribuir. Muito, enfim. Mas, minhas queridas Quantos e meus anos? queridos... Desculpa. 66. Ah, 66. 66, isso, muito jovem, muito jovem. Enfim, era essa a conclusão. A gente gostaria que... É um documentário, né? Uma aula documentada, mas eu entendo que, refletindo nas ações desses indivíduos, enfim, balizam, né? Serve como baliza para a nossa conduta, né? E a gente vê que a doutrina espera muito de nós, né? Enfim, influenciadores como nós somos, é importante que a gente tenha essas referências, né, para a continuidade do trabalho. Mesmo que a gente não consiga, lógico, alcançar esse nível, né, que eles alcançaram, enfim, a gente tem a nossa contribuição para dar, né?